Esse é o programa da Grande Mesa. E nesse episódio, esse é o primeiro vídeo da série. Como montar uma mesa posta para o Dia dos Namorados. Como montar a sua mesa posta para o Dia dos Namorados. Aqui nós discutimos a sua trajetória de como transformar a sua casa em um lar acolhedor e a fortalecer os laços com a arte da mesa posta decorada. Eu me chamo Ana Amorim e desde 2002 eu trabalho com decoração e sou expert em mesa posta. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio e agora com a série de como decorar a sua mesa, como montar a sua mesa do Dia dos Namorados. Aqui, como é o primeiro episódio dessa série, nós vamos começar com o café da manhã. Isso mesmo. A gente vai começar com o café da manhã, sem segredos e com um bate-papo assim bem leve, bem descontraído, para a gente falar um pouquinho sobre essa arte, né? Se você não tem um hábito ainda do uso da mesa, se o Dia dos Namorados é só para quem está namorando, para quem está se conhecendo, ou você que já é casado, você tem um hábito de fazer um café da manhã para o seu marido. Eu já recebi várias encomendas, várias surpresas de maridos surpreendendo as suas esposas, né? Que a gente fizesse uma mesa linda e que a esposa dele, no caso dos nossos clientes, foram surpreendidas com o café da manhã. E você, me conta aqui, você tem esse hábito? Porque a gente acha, às vezes, que o Dia dos Namorados é mais para quem está namorando, ou às vezes você está desestimulado. E a mesa, gente, a mesa, ela reverbera muitas coisas, ela nos ensina muitas coisas. Assim como na vida, se a gente deseja alcançar alguma coisa, tem aquele processo. O sucesso mesmo, ele é um processo. Então, a gente precisa sempre estar no alvo, né? Sempre concluindo algumas etapas para você atingir a sua meta. E a sua família é a mesma coisa. Para que a gente tenha uma família forte, uma família bem-sucedida, uma família que trabalhe em unidade, a mesa é o melhor lugar. E no relacionamento entre um casal, nada melhor do que a mesa. Então a gente hoje está começando aqui com uma mesa de café da manhã, que eu acho maravilhoso. Então aqui a gente já traz um pouco da intimidade. Se é uma mesa de café da manhã, o casal já está convivendo. E que tal você fazer a sua surpresa, preparar essa surpresa para o Dia dos Namorados, no café da manhã? Se cair dia de semana, se for final de semana, geralmente cai no final de semana, nada melhor do que você preparar uma surpresa. Se você nunca fez, você não tem essa louça, não tem problema. O mais importante é a sua intenção. E quando a gente coloca a intenção em qualquer coisa que você vá fazer, não tem como ser diferente, não tem como dar errado. Então a sua intenção é de que algo dê certo, então já deu certo. Então, gente, eu vou dar uma pilotada aqui para que vocês entendam. Eu uso esse termo porque realmente é pilotar a mesa. E sempre falo, se você não tem essa louça, comece com o que você tem. E depois que passar essa parte, eu vou responder algumas perguntas, né? Hoje eu não tenho muitas perguntas, porque esse é um episódio novo, é uma série nova. A gente vai começar com a primeira refeição, que é o café da manhã, a 2. E aí depois a gente vai passar para um almoço, porque se você estiver trabalhando, você pode marcar, fazer uma surpresa no almoço. E vamos falar também de jantar, né, nos outros episódios, o que deve usar, o que não deve usar. Tem aqui, eu já vi que tem algumas perguntas aqui, que tem gente que tem filho pequeno, como é que vai fazer esse jantar? E a gente tem solução para isso também. Mas vamos dar aqui uma passadinha sobre o que a gente tem aqui hoje. Então, gente, o café da manhã, se você tem uma mesa bonita e não quiser usar toalha, você pode começar com a mesa, ela sem a toalha, mas é importante que tenha um jogo americano. E aí, sempre lembrando que café não tem necessidade de suplar. O suplar é só para almoço ou para jantar.
Então, para o café, para o lanche, para o brunch, se for um brunch, vocês não precisam se preocupar porque não se usa suplá. Vai ser sempre a questão da toalha. Tá ventando muito, pode ser que o som não esteja tão bom. E ou jogo americano. Como tá um pouquinho frio, eu gosto muito de toalha, porque eu acho que aquece, sabe? Dá aquela coisa de aconchego, de acolhimento. E se a sua intenção é o acolhimento, os tecidos, eles caem super bem. Porque às vezes a gente fica muito preocupada com a decoração, como que eu vou arrumar, como que faz. E o primeiro instinto realmente da mesa é acolher. E no inverno os tecidos eles caem super bem. Então, aqui, gente, café da manhã, então eu já tenho aqui a toalha. E aí a gente começa com o prato de sobremesa. Aqui, gente, tem café da manhã que as pessoas já deixam a xícara e é super certo, né? O pratinho de sobremesa e a xícara. Mas eu gosto, como é para acolher, eu já gosto de deixar ela na posição certa, porque assim eu estou facilitando a vida de quem vai sentar. Se a gente está falando de namorado, de esposa, ou de namoro, ou de noivado, ou de namorada, namorado, e o casal ele é eterno namorado, gente, é sempre assim. Então, eu já facilito, eu já deixo aqui, né, de ladinho, do lado certo, né, porque tudo que está do lado da xícara, que é o feminino, é a xícara, a faca, a taça, é tudo do mesmo lado. E o lado masculino é onde fica o garfo ou guardanapo. Então aqui já facilitei. E a xícara, para esse momento do café da manhã, é sempre a xícara maior. Porque a mesa é uma comunicação, gente. Então, aqui está dizendo assim, eu tenho mais tempo. A gente precisa de mais tempo e a gente tem mais tempo. Pode ser um chá, se a pessoa não toma café, pode ser um chá. Pode ser o café com leite, pode ser até um cappuccino caseiro, se você está em casa, se você está no restaurante, é outra coisa. Talvez vá lhe servir em outro modelo de taça. Mas aqui você pode colocar uma bebida quente na xícara. E aqui serve para colocar o suco, a água, outra bebida gelada, né, na taça. E, gente, aqui o guardanapo de tecido, que como é dia dos namorados, a gente precisa valorizar. Então, nesse dia, vamos deixar de fazer um esforço e ter um guardanapo de tecido, né? Um guardanapo de tecido grande, uma cor neutra que eu gosto, principalmente para quem está começando. O lugar dele é aqui, porque é para se cair alguma coisa, né? Se está comendo alguma coisa e cai, se for pingar, você a função dele sempre vão ser duas funções, a de proteger a sua roupa e a de realmente fazer a limpeza, né, da sua boca. Então, antes de você for beber alguma coisa, acabou de comer, dá uma limpezinha aqui, acomoda ele novamente. Se tiver que se levantar, é só colocar ele aqui do mesmo lado dele e pronto. Existem outras maneiras também de utilizar o guardanapo, mas isso a gente explica depois, que ele pode ficar aqui embaixo do prato. Mas assim, para o café, geralmente eu gosto mais que ele permaneça do lado dele certinho. Mas, gente, isso tudo vai depender da sua arrumação. Porque se eu coloquei a xícara aqui, eu tenho também essa opção aqui. Mas se a xícara ficasse em cima, já não daria, né? Então, a gente teria essa opção aqui também, tá? Voltando com ele aqui. Como a gente não tá tomando café, eu vou deixar ele aqui do lado. Tinha até uma dobradura, mas depois eu mostro para vocês qual a dobradura que eu fiz hoje. E aqui eu tenho a louça, né? Se é o café em casa, a gente já serve aqui o café, né? E tem outros utensílios aqui que compõem a mesa. Se for um bolo, tem o prato, tem o açucareiro para quem usa açúcar, a manteigueira para quem for usar manteiga, e os outros objetos e decoração e adornos. Essa é a mesa do café da manhã. E se você está começando o Dia dos Namorados com o café da manhã, faça com que você tenha. Ou se você já está na caminhada, utiliza e faz um esforço, gente, porque é uma construção. A vida nossa, toda a nossa vida, ela é um processo. E às vezes
numa relação, é só o que está faltando, é um pouco mais de atenção, um pouco mais de diálogo. E aí a gente precisa aproveitar essas datas, que são mais oportunidades que a gente tem para fortalecer os laços, né? Aí eu vou aqui agora para pergunta de uma seguidora que colocou qual tipo de mesa montar para essa ocasião. Então, nós falamos aqui sobre essa série. A gente está começando com o café da manhã. Mas podem ser, vai depender do momento de vocês, né? Se a pessoa trabalha o dia todo, pode ser um jantar. Ou mesmo que esteja em casa, se organiza para o jantar. Ou faz as duas coisas, faz o café da manhã, porque olha só, a gente que é mulher, a gente tem que usar nossa sabedoria. Se você já entrega logo cedo um belo café da manhã, olha, à noite já não é mais por sua conta. Quem sabe você vai ser presenteada. E é sempre importante, gente, essa troca, esse diálogo, porque aqui na mesa é onde os laços eles são fortalecidos. E a gente aqui está falando de namorados, de relacionamento. E eu gosto muito de englobar essa questão do casal já ter um relacionamento, já ser casado, já ter família. E não só essa parte, esse outro lado de que do namoro, que é importante sim, mas que isso se reverbere, que isso perdure para sempre, né? Que sejam eternos namorados. Esse é um dos segredos dos relacionamentos. Pesquisas comprovam que os casais que mantêm essa relação, né, de comemoração, de fazer as refeições juntos, de um surpreender o outro, porque você só vai admirar o outro quando você fizer algo para que você seja admirado. Então você vai ser admirado e o outro também vai te admirar. Então essa admiração, ela é uma construção. Tudo na vida requer conquista, né? Tudo que você deseja na vida requer uma conquista, requer um processo, requer um esforço, requer um trabalho. E o relacionamento ele não é diferente. Então, essa é a importância de vocês estarem sempre se relacionando à mesa, de estar sempre buscando admirar um ao outro. E nada melhor do que, se vocês já são casados ou se já moram juntos, já começar com o café da manhã. Sempre uma parte precisa fazer a sua parte primeiro. Porque às vezes a gente fica acomodado esperando que o outro faça. Às vezes não acontece e aí esse relacionamento se esfria. Porque o que acontece? Se a gente só fica só aguardando que o outro faça, porque o problema é do outro, porque o outro não faz nada. Gente, na bem da verdade, o outro é você. Isso é uma verdade. Então, precisa de uma iniciativa. Precisa, às vezes, eu vou dizer uma coisa para vocês que pode ser que fique pesado um pouco, sabe? Mas às vezes a gente deixa de ser feliz esperando que o outro faça. Não, faz você primeiro. E se tiver num momento complexo da vida de vocês, se não for tão bom, porque é tudo processo, sabe? Às vezes essa primeira refeição que vocês já não estão tendo há muito tempo, essa primeira surpresa talvez não dê muito certo, mas é um plantio. Você plantou, você teve a intenção, a melhor das intenções, então isso vai dar certo, você vai colher frutos de tudo que a gente planta agora. A gente não pode esperar colher exatamente agora. É uma semente que você está plantando nessa primeira surpresa, se for a sua primeira surpresa, ou se talvez não tenha sido a primeira surpresa, mas que você talvez esteja desanimada ou desanimado, mas eu estou aqui para te dizer que vale a pena, que você tenha ânimo, né? Que você tenha ânimo e faça desse momento algo especial, sabe? Eu, durante muito tempo da minha vida, eu fiz para mim. Eu me presenteei com vários momentos desses só, porque eu não tinha outra parte. Então, é sobre isso, gente. É sobre esse momento seu e a gente está falando aqui do Dia dos Namorados. Mas se você já tem essa outra pessoa,
que você faça essa surpresa, ou que essa outra pessoa te surpreenda também. Mas se você é dessas, né, pessoas, ou homem ou mulher, seja lá o que for, não tenha ninguém agora, faça como eu fiz durante muito tempo, eu fiz isso pra mim. Então, eu sempre me admirei, porque o amor ele começa com a gente, gente. O primeiro amor ele começa conosco. Se eu não me amo, eu não estou pronta para amar ninguém. Então, esse primeiro amor, esse primeiro momento, sabe? Eu sempre gostei de fazer mesa primeiro para mim. Para mim, quantas e quantas vezes, sabe? Eu me presenteei, eu fiz para mim. E nos últimos anos, antes de eu me casar, que é uma coisa recente, eu casei ano passado, eu fiz durante um bom tempinho, eu fiz mesa para dois, para mim e para aquele que eu não conhecia ainda. Era trabalhoso? Sim, mas tudo é semente, a gente planta para colher. Porque eu tinha louça para duas pessoas, mas eu trabalhei a gratidão como se eu já o conhecesse. E você que tem alguém aí, faz de verdade. Às vezes, eu me poupei um pouquinho de falar uns minutinhos atrás sobre isso, mas eu vou falar. Às vezes a gente tem orgulho e não sabe? Porque fica aguardando que o outro faça. Se você percebe isso, seja o primeiro a fazer, tenha essa iniciativa. Porque lá na frente, quando a gente deixa de fazer algo agora, lá na frente a gente se arrepende. Então, se tem essa oportunidade, a data está chegando, é um mês bacana, lindo, é o Dia dos Namorados, então a gente precisa semear na vida do outro. Então, quando a gente prepara uma mesa, seja de café da manhã, seja um almoço, um brunch, que vai ser um lanche mais estendido, ou um jantar, que seja uma surpresa. Se o outro, se você tem um companheiro, um marido que você sabe que ele não gosta de surpresa, avise. Faça desse momento um compromisso. Olha, hoje é Dia dos Namorados, nós vamos jantar juntos. Amanhã é Dia dos Namorados, nós vamos ter um café da manhã. Façam juntos. Isso é uma construção, gente. Relacionamento é uma construção. E é uma conquista, como tudo na vida. Às vezes a gente acha que ser feliz é quando eu for feliz. Não, ser feliz é agora. Você precisa ser feliz agora com o que você tem. Então seja. A construção da felicidade, a construção da riqueza é uma conquista diária. A gente precisa construir isso todos os dias. E a gente está falando aqui de momentos em que vocês vão ter por conta do Dia dos Namorados. Que isso seja construído até a data. Vocês podem ir treinando. Então é uma série. A gente está fazendo aqui uma série de como montar uma mesa para o Dia dos Namorados. Eu comecei aqui com uma mesa para o café da manhã. Mas eu vou montar uma mesa de café da manhã mais simples. Vou montar uma mesa de café da manhã decorada. Vou fazer uma mesa também de almoço a dois aqui para vocês observarem. Aqui a gente tem louça, a gente vai fazer isso, vai ensinar vocês. Uma mesa de jantar, onde vocês podem usar velas, utilizarem velas. Eu amo velas. Né? E tem várias dicas também para usar velas. Nessa mesa a gente não coloca vela com cheiro, mas nesse dia eu vou explicar o porquê. Tudo, gente, eu gosto de explicar o porquê, porque tudo na vida tem um porquê, tudo tem um sentido, sabe? Então eu evito colocar o óculos por conta do reflexo, então às vezes eu acabo não vendo se tem algum comentário, mas é por isso. Mas depois eu respondo e tá tudo bem. Vamos ver aqui mais uma pergunta de uma seguidora. Então, nós respondemos aqui qual tipo de ocasião, já respondemos. Falei da surpresa. Aqui, olha só que pergunta bacana, gente. Aqui ela tá dizendo assim, como faço? Tenho filhos pequenos. Olha, tem 3 opções, né? 3 soluções. Vocês podem fazer um jantar a 2 com os filhos, mas é o momento de vocês mostrar esse romantismo, porque a coisa mais linda que o filho de vocês gosta de observar e de contemplar é o amor dos pais, sabe? Muitas pessoas não sabem disso, mas é o que deixa os filhos felizes e seguros, é ver que os pais estão bem, estão felizes e que se amam.
Essa é a primeira opção. Mas eu sei que a maior parte não quer ter um momento do Dia dos Namorados com os filhos, até porque a data é do Dia dos Namorados. Repito aqui, para namorado que está namorando, para quem já está morando junto, para casais consolidados, mas que são eternos namorados. E então, gente, a gente tem mais duas opções. Se moram perto dos pais, que os pais possam ajudar a olhar os filhos. Ou vocês podem fazer depois que os filhos dormirem. Combina nesse dia de ter um momento só de vocês dois. Olha só, vocês vão resgatar uma coisa que vocês já não fazem há muito tempo. É ter aquele momento a dois. Coloca as crianças para dormir, se organiza. Quando as crianças dormirem, vão fazer o jantar de vocês, ter o momento de vocês, sabe? Aquela meia luz, né? Um ambiente gostoso, uma musiquinha bem baixinho, né? Um aromatizador gostoso, a luz de vela. E ter aquele momento que vocês podem fazer planos, que vocês podem resgatar sonhos e ter aquela mesa gostosa assim a dois. Se trabalharem e tiver tempo, compra uma comida pronta, mas façam a mesa. Se preferirem sair, tá tudo bem também, gente. Eu acho tão impessoal, de verdade. Eu gosto de sair, gosto de ir a restaurante, é super bacana. Quando a gente não precisa cozinhar nem lavar louça, é melhor ainda, né? Mas eu acho que é um momento tão ímpar, tão íntimo, né, que vocês podem ter um ambiente para outras coisas também. Eu acho que fica meio que impessoal. Mas isso tudo é ponto de vista, gente. Cada um tem o seu. E se acha legal sair, que saiam. Mas que vocês precisem realmente ter o momento de vocês. Isso é, sabe? Eu ainda digo mais. Eu acho importante, não é achismo, não. Muito importante, pelo menos uma vez ao mês, todo casal tem que ter um momento deles, só dos dois, para conversar, para fazer planos, para revisar os planos, para ter aquele jantar sem pressa. Isso no mínimo, sabe? No mínimo. O ideal seria uma vez por semana, a cada 15 dias, mas se a vida tá tão corrida, que tenha pelo menos uma vez por mês, já vão ser 12 vezes ao ano. Olha só que coisa linda. Mas ter um momento de vocês. E eu sempre falo, gente, que o mundo ele tá tão corrido. As pessoas já estão dizendo que não tem tempo para mais nada, mas assim, quem sabe se organizar, sabe que isso é uma desculpa. Quando a gente tem uma vida mais organizada em todos os sentidos, gavetas, armário, casa, a gente tem tempo sim. Mas quando a gente acaba tendo uma vida corrida e não tem essa inspiração, não busca esse conhecimento, fica tudo muito solto mesmo e realmente acaba tendo essa vida corrida, como muitos falam. Mas quando a gente coloca algumas coisas como prioridade na nossa vida, a gente tem que perceber o que é prioridade na nossa vida, organizar a vida. Uma vida organizada, gente, em todas as esferas, na esfera física, né? Digamos assim, uma casa organizada, uma vida materialmente falando organizada, ela traz saúde. Você sabe que as casas e as pessoas que não têm a vida organizada são as pessoas que elas têm problemas de saúde sério. Não digo assim um resfriado, uma gripe, não, são problemas de saúde profundo. Porque as pessoas perdem muito tempo procurando coisas. E aí, quando você fica muito tempo procurando alguma coisa, você perdeu tempo. Porque tempo, gente, não é dinheiro, tempo é vida. Você perdeu tempo, perdeu vida procurando coisas, buscando arrumar, correndo. Então, a organização, ela faz parte, sim, da nossa vida. Então, a gente precisa ter, é um estilo de vida, é um lifestyle. E eu ensino isso para as nossas alunas, eu mostro que uma vida organizada, você quando tem uma vida organizada, você vai ter mais tempo para sua família, tempo para você, tempo para o amor da sua vida, tempo para os seus filhos, porque a vida pede tempo. Ó. A própria xícara está mostrando isso, mais tempo. A gente precisa de tempo. Então, às vezes, a gente deixa de desfrutar desse momento à mesa com aqueles que nós amamos e com aqueles que nos amam por falta de uma organização na vida, na casa, na agenda, né? Então, uma vida desorganizada, ela traz isso. Você perde tempo, perde vida, porque tempo é vida,
perde dinheiro, né? Porque você fica muito tempo perdido. E, enfim, é isso. Então, eu te falei, a pessoa perguntou aqui se tem com filhos, como é que faz, né? Dei a primeira opção dos filhos dormirem, botar os filhos para dormir e ter um momento a dois, ou se tiver os pais perto, algum parente ou uma babysitter, né? Uma babá que possa olhar, e vocês têm um momento de vocês. E pelo menos uma vez ao mês que vocês criem esse hábito, não somente do Dia dos Namorados, que é uma vez ao ano, gente. Tem que ter Dia dos Namorados uma vez por mês, né? Fazer surpresa, surpresa de amor. Você já fez a sua surpresa de amor hoje? Então, assim, fazer surpresa de amor, mandar uma mensagem, manda uma música. Se o outro lado, eu já falei aqui, se a outra parte não gosta de surpresa, organiza. Olha, a gente vai jantar hoje. Como é que vai ser? O que você quer jantar? Qual o seu prato? Enfim, se vai comprar, se vai fazer, se a sua secretária vai fazer. Já deixa isso organizado, mas tem um momento de vocês. Então, ó, para quem tem filho pequeno, também tem jeito de ter o Dia dos Namorados. Então, a gente está lançando aqui essa série para que vocês tenham o Dia dos Namorados uma vez por mês e não uma vez por ano. Olha, e aí ter a surpresa de amor, ainda ser presenteado uma vez por mês, olha que massa. Ser surpreendido, surpreender o outro lado, aprendendo a nos amar, ter esse momento, se você não tem a outra parte ainda. Eu sei que eu tenho algumas amigas aqui que ainda não tem a outra parte. Então, faça para você. Eu estou falando isso com base, porque eu fiz muitas vezes para mim. E nos últimos anos, nos últimos tempos, não levou um ano, foram poucos meses, eu fiz para outra, porque eu me conscientizei. Chegou meu momento, sim, para ter a pessoa certa. Então, eu fazia outra mesa, o outro lado, para ele, já agradecia a Deus como se fosse verdade, já orava por ele. E aí isso aconteceu, mas quantas vezes eu tive um momento só meu, com tudo arrumado? Isso é prazeroso, gente, isso é amor próprio. E a gente fica assim, meio que impotente de amar o outro quando a gente não se ama. É um falso amor, é como se fosse necessidade de aprovação, sabe? A sua família ela merece isso, também é sobre isso. Porque às vezes a gente não faz uma mesa arrumada, às vezes a gente até tem a louça, mas não faz porque acha que é uma necessidade de aprovação. Ah, eu não mereço, minha família não merece. É uma coisa inconsciente. Então nós merecemos sim. E quando você entende que isso é um estilo de vida, quando você entende que isso abre portas para muitas coisas na sua vida, na sua casa, para sua família, gente, isso assim, olha, game over. É bingo, digamos assim, sabe? É maravilhoso a mesa posta, gente. Então, respondi aqui para a seguidora que tem filhos. Falei sobre os nossos próximos episódios. E é isso, gente. Para vocês que estão ainda conhecendo, que estão namorando, né? Tá chegando o Dia dos Namorados, que vocês se organizem. Já é a fase, gente, inclusive, é muito sério o que eu vou falar agora, é a fase do recrutamento. Você quer saber se a outra parte tem a ver com você? É sobre isso, sabe? Não é só falar sobre isso, né? Que vocês, nessa parte do namoro, do recrutamento ainda, que vocês consigam fazer isso uma vez ao mês e não uma vez ao ano. Ver o que a outra parte percebe sobre isso, né? Se eu tô falando aqui com uma menina, uma mulher que namora, já condicionar o outro lado, olha, o Dia dos Namorados está chegando, o que nós vamos fazer? O que você gostaria? Para perceber o que a outra parte vai falar. Ou se você aqui está ouvindo, é um namorado, né? Oferecer um jantar para sua namorada, sabe? Um jantar de honra, um jantar com a sua futura esposa, se você tem esse olhar com a mãe dos seus filhos. Essa parte, gente, antes do relacionamento sério, é muito importante, porque é aí que você vai conhecer, é nessa fase que você precisa conhecer a família, sabe? O berço de onde essa pessoa vem, como que ele se relaciona, né, com os pais. É muito importante essa questão do relacionamento, porque isso é para a gente perceber se vai ter uma repetição de padrão ou não.
Gente, isso é maravilhoso. Você tem toda a oportunidade do mundo de conhecer a fundo antes de um compromisso mais sério. E a grande maioria, a maior parte das pessoas não sabem disso, gente. Não sabem. E quantas vezes a gente tem relacionamentos que terminam antes do tempo por falta de conhecimento, por falta de uma mesa, sabe? De você conhecer a família do seu namorado, ir lá na casa deles, ver como é que eles se relacionam na mesa. Isso daqui, ó, já dá uma série. Ou do namorado vir na casa da namorada, ver como é que ela é na família, como que a família dela trata ela, como que eles são. Pronto, estava tendo uma ligação. Então, essas coisas, gente, são importantes. Esse estilo de vida é a construção de seres. A mesa, ela constrói homens fortes e mulheres seguras. Constrói, porque aqui a gente sabe o que é cada um no seu lugar, né? A mãe no lugar de mãe, o pai no lugar de pai, o filho no lugar de filho, e não a troca de papéis. Então a mesa, ela educa em todas as esferas. Então, assim, o Dia dos Namorados, por isso que eu achei importante fazer esse episódio, que a gente vai tocar e abordar sobre esses assuntos junto com a decoração da mesa. Então, nesse primeiro episódio da série, como montar uma mesa para o Dia dos Namorados, a gente começou com uma mesa de café aqui básica, mas a gente vai trazer mesas elaboradas e como fazer, a estratégia que você pode utilizar, como que você pode fazer com que essa data se reverbere e perdure na vida de vocês e que vocês não parem mais, né? Que sigam avante com a mesa, porque a mesa, gente, a mesa é um estilo de vida. A mesa, assim, eu sou apaixonada por isso aqui que a gente faz. E a gente vai ensinar também como você decorar, se você vai colocar cor. É importante saber desses detalhes, sabe? Mas o mais importante, gente, é o relacionamento. A sua decisão, a sua intenção de começar de agora. A gente está no início do mês, Dia dos Namorados, falta pouco, para que você coloque, seja intencional no que você vai fazer. Em todos os momentos, aqui a gente falou daqueles que estão se conhecendo, daqueles que estão namorando, daqueles que já estão com compromisso, daqueles que já estão perto de dar esse passo, que continue com a mesa, daqueles que já deram o passo, mas que esfriou esse momento. Então é um momento de aquecer de novo e de que vocês sigam avante, que não esfriem, sabe? Então é sobre isso, gente. Falamos aqui um pouquinho e aí eu aguardo vocês. Espero que vocês tenham gostado. Marquem as pessoas aqui nesse vídeo. Compartilhe, gente, se você achou que é um tema importante. Eu sempre falo, gente, estou colocando aqui o cotovelo porque eu estou conversando com vocês. E depois eu explico também, em outros vídeos eu explico o porquê que a gente não coloca quando está fazendo a refeição. Mas nesse momento a gente não está fazendo a refeição. Mas eu quero que você, se você achou importante, que você compartilhe com as suas amigas, com aquelas que estão namorando, ou com seus amigos, ou com aquelas que não têm ainda ninguém, como eu fiquei muito tempo assim. Compartilha, porque somos mulheres de valores, sim. E a gente precisa nos presentear com esse momento, porque quando a gente faz isso, a gente está se presenteando. Sabe, eu me levo para passear até hoje, eu tenho esses momentos, são eu comigo mesma e com Deus. Então, marca sua amiga, manda esse vídeo, compartilha e aguarde, porque a gente vai fazer aqui, começamos a série de como montar a mesa para o Dia dos Namorados. Certo? Então, até a próxima, gente. Fique em paz. Um beijo.